Numa altura em que o número de deslocados e refugiados atingiu máximos históricos no mundo, as Nações Unidas calculam que sejam cerca de 60 milhões, emerge uma realidade que pode ajudar a explicar este êxodo: a perseguição religiosa, nomeadamente aos cristãos, que grupos extremistas têm vindo a realizar. Um relatório, publicado recentemente pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, sobre o martírio dos cristãos no mundo, fala mesmo em limpeza étnica por motivos religiosos, designadamente em regiões de África e do Médio Oriente. Nas conclusões deste trabalho, pode ler-se uma frase alarmante: se esta situação continuar, a sobrevivência da Igreja nestas regiões está ameaçada. Iraque, Síria, Líbia, Paquistão, Sudão, Quénia, Egito, Nigéria, Coreia do Norte, China são alguns dos países onde os cristãos têm vindo a ser perseguidos com uma violência extrema, a tal ponto que se chega a falar até em genocídio. É por causa dessa violência extrema que se está a viver um êxodo sem paralelo de cristãos, nomeadamente oriundos do Médio Oriente e de algumas regiões de África. Um dos países mais martirizados tem sido a Nigéria. Dia 17 de junho de 2012. 5 atentados à bomba atingem igrejas no estado de Kaduna, no norte do país, causando centenas de mortos e feridos. Uma das explosões ocorreu na Catedral de Cristo Rei, em Zaria. O bispo, Dom Jorge Dodo, estava a celebrar a segunda missa nessa manhã, quando um carro-bomba explodiu junto à porta de entrada do templo. That day we were celebrating the second mass of the day, which started at 8 o'clock in the morning. And after the readings from the Bible, I had a deacon who was preaching on that day, and in the middle of his homily we just heard the sound boom, and the whole church was in total darkness. You could feel the debris of the building, electrical fittings, the ceiling, falling on us, and then total darkness. Nobody could see anything, during that time. I think at the time I blacked out. And when suddenly I regained consciousness and was able to open my eyes, I saw the little mass servers that were all around me, and they were asking, "Bishop, are you okay?" I said, "Yes, I'm fine." And then I had people now begin to shout, "Suicide bombers, suicide bombers." And then I could see flames and smoke, through the window. I thought it was inside the church. So I tried to bring out my phone to call the commissioner of police. This number was not going. I tried to call the governor. This number was not going. And then some people came and were dragging and said, "Bishop, come out. This place is not safe for you." Este atentado não foi logo reivindicado, mas as autoridades não tiveram quaisquer dúvidas em apontar o nome dos responsáveis: o Boko Haram, grupo islamita que pretende a criação de um califado, um Estado regido pela lei islâmica mais rígida, nas regiões que controla no nordeste do país e também já em certas zonas do Níger e dos Camarões. Para este grupo islamita, considerado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia, os cristãos são claramente um dos alvos principais a abater. Hoje, o bispo Dodo não tem quaisquer dúvidas quanto a isso. O atentado de que foi vítima já tinha esse objetivo claro: eliminar os cristãos, matar o bispo. If Christians were not the targets, why go to the church? Knowing fully well that people were in churches at the time. So Christians were a prime target at that time. And even those who were there, motorcycle riders, for commercial purposes, who happened to come around the place, we pleaded with them to take some of the injured to the hospital, and they would just fold their arms and then sit down on their motorbikes and just be entertaining themselves laughing. A perseguição aos cristãos na Nigéria, apesar das notícias que vão sendo publicadas, tem escapado à percepção da maior parte das pessoas. No entanto, desde que iniciou os ataques terroristas, em 2009, o Boko Haram já causou mais de 20 mil mortos e provocou a fuga de suas casas a mais de 2 milhões de pessoas. Tal como na Nigéria, os cristãos são perseguidos por causa da sua fé em muitos outros países. África e Médio Oriente são duas das regiões do mundo onde assumir publicamente a fé em Jesus pode custar a vida.
Quem tem denunciado sistematicamente a perseguição aos cristãos é o Papa Francisco. Na Sexta-feira Santa, durante a Via Sacra no Coliseu de Roma, lugar evocativo dos primeiros mártires do cristianismo, o Santo Padre falou dos crucificados, dos decapitados pela fé em Cristo e apontou o dedo ao silêncio cúmplice da comunidade internacional. In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la loro fede in te, sotto i nostri occhi o spesso con il nostro silenzio complice. Contam-se quase pelos dedos da mão, de facto, as posições públicas de personalidades da vida política internacional na defesa dos cristãos e de outras minorias religiosas. O silêncio cúmplice de que fala o Papa Francisco tem-se tornado ensurdecedor quando o mundo é confrontado com a tragédia de milhares de pessoas vítimas de uma violência atroz apenas por serem cristãos, por quererem continuar a rezar em público, por desejarem transmitir essa fé que receberam dos pais e avós aos seus filhos e netos. Apenas por isso. David Cameron, primeiro-ministro britânico, é uma das exceções a esse silêncio cobarde. Ainda este ano, fez questão de se referir expressamente à perseguição aos cristãos, num discurso inédito para um político europeu durante as celebrações da Páscoa. It is truly shocking that in 2015 there are still Christians being threatened, tortured, even killed because of their faith, from Egypt to Nigeria, Libya to North Korea. Across the Middle East, Christians have been hounded out of their homes, forced to flee from village to village, many of them forced to renounce their faith or brutally murdered. To all those brave Christians in Iraq and Syria who are practicing their faith or sheltering others, we must say, we stand with you. Provavelmente, David Cameron não conhecerá a irmã Annie de Mergian, tal como o bispo Dodo, da Nigéria, esta freira, que pertence à congregação das Irmãs de Jesus e Maria, esteve recentemente em Portugal, a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, para o lançamento do relatório Perseguidos e Esquecidos sobre a perseguição aos cristãos no mundo. A irmã Annie veio de Alepo, na Síria, uma cidade que é, nas suas ruínas, nas casas esventradas pelas bombas, nas manchas de sangue que persistem nas ruas, um retrato impressionante da destruição causada pela guerra civil que graça neste país desde 2011. A irmã Annie trouxe consigo o testemunho do sofrimento deste povo e de como os cristãos sofrem duplamente, porque são vítimas da guerra e porque são martirizados por causa da fé em Jesus. Provavelmente, Cameron não conhecerá mesmo, mas esta irmã assenta bem nesse retrato dos bravos cristãos que, apesar das ameaças, continuam a viver a sua fé ajudando os outros. Yes, every time it's very hard for us, especially when we lose our dear one. Sometimes it was very painful, days and night crying. Especially I will mention the Easter time. It was mixed with blood, our Easter time. When people got up suddenly with a rocket falling on the top of the houses, and some families, they can find their bodies, some went to pieces, and they are very dear to us. It wasn't easy, especially to work with these families and to help them. It was a very painful moment for us. Very painful also when we hear the constant stories, you know, in Aleppo, I think also in Syria, every house in Syria, every corner, there is a sad story, a very painful story actually. It's not easy when you go and visit someone who's been hurt from the bombs and lost legs or hand or lost a baby. We can't do nothing except just standing with them, crying with them, hoping that this violence will finish.
Com tanta violência, com tanto sofrimento e dor, como é que se consegue viver em Alepo nos dias de hoje, em plena guerra, com a cidade desventrada, onde falta tudo? Well, very hard question. In Aleppo, as we know, the city of Aleppo, the most city gutted with violence, with destruction, with all kind of things, lacking food sometimes, water, days and days, electricity. So people in Aleppo are very tired to live and continue living. But I can see their faith, their willing wants to continue, that give them the support to continue and live. O padre Simon Ayogu é espiritano, tem 39 anos e vive em Portugal já há algum tempo. No entanto, sempre que pode, procura visitar a família e os amigos que deixou na Nigéria. Na última viagem, que decorreu entre os meses de agosto e setembro deste ano, Simon constatou que os efeitos da violência dos islamitas contra os cristãos estão patentes em todo o lado, mesmo quando não há explosões e atentados. O medo é tanto que os cristãos que vivem no norte, sempre que se sentem ameaçados, fogem para o sul, em busca de proteção. Eu vi e vivi e convivi com as pessoas que voltaram de norte, porque tinham medo de chegar a ser atacado, ou porque já foram atacados, ou porque o seu negócio está desafiado e logo deixaram tudo para vir. E criaram-se situações e problemas econômicos e sociais, porque quem vem precisa de alojamento, quem vem precisa de outro negócio para conseguir viver e por aí fora. Por isso não se vê concretamente uma luta ou um ataque, mas vê-se o ataque, sim, pelos efeitos e pelas consequências, as consequências dos ataques ou dos ataques que se calhar iam acontecer, que as pessoas temeram que iam acontecer. Morte, destruição, sofrimento. Serão raras as famílias na Nigéria que não conhecem de perto os efeitos desta guerra e de quem quer impor à força a sua religião. O rapto de pessoas é cada vez mais comum. Na memória de todos está ainda o desaparecimento de cerca de 200 de raparigas, jovens estudantes num colégio cristão, raptadas no ano passado pelos islamitas do Boko Haram, que ameaçaram até vendê-las no mercado de escravos. O bispo George Dodo quer acreditar que a maioria ainda esteja com vida. The pictures you see about the abducted girls, they are all dressed in Islamic women dress. There was a time also when the leader of the Boko Haram was claiming that they are at liberty to sell them off or to marry them off. From those who have managed to escape, some of their confessions are in this line. One, that yes, some of them have been married off, but the level of maltreatment is also there. Some of them are made into sex slaves, forced pregnancies. For what reason? Maybe to increase their population, with the belief that if these girls, poor girls, finally give birth, that will increase their numbers, and the offspring possibly will be as wild as they themselves are wild. So up till now, nobody seems to be very sure as to where those girls are. Some are said to have died because of infections through raping. Some also because of maltreatment. Some may have been married off,
it is possible. But we believe majority of them are still alive. Bring back our girls, bring back our girls. O rapto destas jovens comoveu o mundo. Milhares de pessoas manifestaram-se em favor da sua libertação e muitas usaram até a internet como forma de protesto e de indignação. Mas, com o passar do tempo, estas histórias acabam por cair no esquecimento. Há sempre novos episódios, novos atentados, novos ataques e, por vezes, a violência é tanta que anestesia a própria revolta. Mas as histórias continuam. Um sacerdote, amigo do padre Simon, desapareceu no dia 7 de setembro, até hoje. Ninguém sabe o que lhe aconteceu. Na Nigéria, o rapto de pessoas, especialmente de cristãos, de sacerdotes, também é um negócio. Um amigo meu, o padre Gabriel Oyaka, que jantou comigo na noite que eu cheguei no dia 2 de agosto. No dia 7 de setembro, fazia uma viagem de Abuja para Onitsha, isto é, norte para o sul. E a meio caminho, quase meio caminho mesmo, desapareceu. O carro dele foi encontrado com as portas meio abertas e o rapaz estava desaparecido. Não se sabe se foi raptado, não se sabe se houve um ataque, não se sabe nada. Até hoje, infelizmente, o rapaz está desaparecido. Não se pode dizer que foi um ataque, e não se pode dizer que não foi um ataque. O que se sabe é que o nosso irmão ainda está desaparecido. O relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, sobre a perseguição aos cristãos por causa da sua fé, fala também numa estratégia de terror pensada meticulosamente para afetar o maior número de pessoas. Como sublinha Catarina Martins, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, os atos selvagens contra os prisioneiros destes grupos jihadistas, atuem eles na Nigéria, na Síria ou no Iraque, têm sempre o mesmo objetivo: espalhar o medo e esvaziar estas terras de cristãos. O que tem acontecido e o que temos verificado é, de facto, estes grupos radicais islâmicos, como, por exemplo, este autoproclamado Estado Islâmico, que tem, através de imagens, da captação de imagens e depois de transmissão destas mesmas imagens para o mundo, tem feito uma estratégia de incutir o terror, de incutir este medo do genocídio e que tem levado a milhares e milhares de pessoas a fugirem dos seus países. E não nos podemos esquecer de países, muito concretamente, onde há esta atividade muito intensa destes grupos radicais. Não nos podemos esquecer da Síria, não nos podemos esquecer do Iraque, do Sudão, da Tanzânia, do Quénia e outros vários países da África, e que tem levado a um continente que era a esperança da Igreja, o continente africano, tem levado a que milhares e milhares de pessoas estejam a fugir e que esteja a ficar esvaziados também, de alguma forma, desta comunidade cristã. A diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre fala mesmo em extinção da presença de cristãos em certas regiões do globo. A ameaça, a perseguição, a violência e o medo têm provocado a fuga a milhares e milhares de cristãos. Esta ameaça é, por isso, uma das principais causas da diminuição do cristianismo, que deixa de ser uma fé global para passar a ser uma fé regional, e que tem provocado em muitas regiões bíblicas em que o desaparecimento desta comunidade, de comunidades que existem há séculos e séculos e de repente deixarão de existir, provavelmente, e se continuarmos nesta fuga maciça de cristãos desta zona, provavelmente numa geração de desaparecimento desta religião. Também, esta é uma das principais, se não a grande conclusão deste relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, 2013-2015, Perseguidos e Esquecidos, em que dizemos que provavelmente estamos a assistir ao fim do cristianismo em áreas, em zonas onde são zonas históricas, zonas bíblicas. Não podemos esquecer aqui a questão da Síria, a questão do Iraque, que são daquelas que neste momento estão a marcar mais a atualidade e que estamos a ver que a comunidade está a desaparecer em pouco tempo. Se a situação não melhorar, o cristianismo estará extinto em muitas regiões do Médio Oriente, talvez nos próximos 5 anos, denuncia o relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Os cristãos, empurrados para fora das suas casas, dos seus empregos, das terras onde sempre viveram, dependem agora da solidariedade internacional.
São cada vez menos os que ousam ficar. Em Alepo, a cidade onde a irmã Annie insiste em trabalhar, só restam os que são muito pobres e não tiveram dinheiro para a viagem, os velhos e os doentes, os que já se resignaram com uma vida de sobressalto. Por lá falta tudo: água, gás, eletricidade, alimentos, roupa, medicamentos. E a guerra continua sem dar tréguas. Todos os que vivem em Alepo têm medo. Os que partem estão de mãos vazias. Everyone is frightened, yes. Imagine you are walking in the street and a shell fall on you. You will lose some part of your body, or you will be dead, or you will be kidnapped. Everybody is having this fear. For that, most of the people left the country because they are facing fear. So they will face two fears, either in the city or when they go out to unknown places, leave their history, leave their homes. It's not easy. O atentado bombista contra a Catedral de Zaria deixou um enorme rastro de sangue e destruição. O bispo, Dom Jorge Dodo, chegou a questionar-se sobre o que deveria fazer a partir dali. O carro explodiu à entrada da igreja porque bateu numa coluna, mas o objetivo dos terroristas era fazê-lo entrar no templo, provocar uma carnificina total. Falharam esse objetivo naquele domingo, dia 17 de junho, mas de certeza que iriam voltar. Apesar do medo, apesar de saber que ele próprio era um alvo, apesar de já ter sofrido outros ataques, no domingo seguinte, o bispo entrou de novo na catedral para celebrar a missa. And I have always said several times, if I hadn't gone to say Mass in the cathedral that Sunday, I would have destroyed the faith of many people. Because by the time I arrived at the cathedral, the church was already packed full with worshippers. And it was not just our cathedral, but every other Christian church in Zaria that following Sunday also was packed, filled to capacity. So, and when I started preaching, I said to the people, number one, we thank God to be alive. Number two, I want to congratulate all of you, because what I have seen today is a sign that the enemy of the Christian faith and whatever he does to you will not weaken your faith. And somebody shouted from behind and said, Bishop, it is better if we will die, let us die in the house of God, than to die doing the wrong things that will make God be angry with us. Na Nigéria, como na Síria, como em todos os outros países e lugares onde os cristãos são perseguidos, chegam-nos histórias de perseguição, de violência e de medo, de populações em fuga. Mas também chegam testemunhos de fé, de quem ousa ficar, de quem arrisca tudo por ser cristão. The attacks against the Christians are there, but the resilience of the people. No matter how many attacks against us, it will never crush the Christian spirit. The will and the determination to forge ahead, to profess our faith, to celebrate our faith and propagate our faith, that is what our Christians are determined to do.